A paz do Senhor a todos. Amém. Ô, glória. Amém. Senhor, amém. Glória a Deus. Levar uma humilde mensagem aqui, que o Jardel vai estar encerrando a palavra. Amém. Mas vou estar levando uma pequena mensagem. Mas antes de tudo, quero saudar a todos com a santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Paz que o mundo não pode oferecer a nenhum aqui, só Cristo. Amém, Jesus. É a verdadeira paz, que é a paz de espírito. Amém. Porque a palavra do Senhor fala, o Senhor Jesus Cristo, ele fala em Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Então o resto é beco sem saída. O caminho é Cristo. Ele é o único caminho que nos leva para a salvação. O único. Vamos ler uma pequena mensagem na palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Um pedacinho para trás. Glória a Deus, Jesus. Ai, Jesus. Aleluia, Jesus. 8:18. Evangelho de Mateus 8:18. Senta aí, irmão, uma cadeira aí, ó. Aleluia. Aqui, ó. A cadeira aqui, ó. Ali, ó, tem um ali também. Uma cadeira pra ele, senta aí, ó, fica à vontade. Amém, meu amado. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Evangelho de Mateus 8:18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Glória a Deus. Verso 21. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Aleluia, Jesus. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixe os mortos sepultar seus próprios mortos. Glória a Deus. Mas como que um morto sepulta outro morto? Não existe. Eita, como. Rei da Glória. Alguém explica como um morto ele sepulta outro morto? Um morto espiritual sepultando outro morto carnal. Mas Jesus, ele completa isso lá em Evangelho de João, que nós vai ler. João 3. Verdade, Jesus. Aleluia. João 3. Esse aqui é o livrinho do irmão Nibo. É mesmo. Ninguém explica, né? Um morto sepultar outro morto. Aleluia. Aleluia. Mas Jesus, ele explica muito bem, claro. Evangelho de João, capítulo 3. A palavra de Deus, ela é um livro já revelado. Ela já está revelado. Aqui não tem mais mistério. Não adianta pregar um versículo e rodar, pular, falar em línguas. Isso é mentira. A palavra de Deus já é revelada. Aleluia. Ela já é revelada pelo Espírito. A Verdade. nós é dado Não o tem do rei. que enrolar aqui. Glória a Ler um Deus. versículo e pular, rodar, Aleluia, Jesus. falar em língua, não tem isso. Já está revelada. A escritura é uma só interpretação. Ela já é revelada pelo Espírito. Então Jesus, ele explica no Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. Verdade. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que Jesus fala, deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Aquele homem estava morto espiritual. Aquele homem não conhecia o evangelho da graça. Ele não conhecia o evangelho que falava da ressurreição, da vida após a morte de Cristo. Por isso que Jesus falou para ele, deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Amém. Aquele povo era povo estudado, conhecia os livros da lei de Moisés, mas não conhecia Cristo. Por isso que quando Jesus encontrou com Nicodemos, até o próprio Nicodemos não sabia o que era nascer de novo. Isso todos nós seres humanos temos que nascer de novo, fazer em nós uma nova criatura. Aleluia, Jesus. Porque o próprio João Batista, quando ele prega no deserto da Judéia, está em Mateus 3, Lucas 3. Quando ele prega o batismo, ele fala, raça de víboras, não vos induzi a fugir da ira vindoura, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Em Mateus 3,10 ele fala, pois toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aleluia, Senhor. Já Glória está a Deus. lançado o machado à raiz da árvore. Aleluia, A árvore é nós. Jesus. Nós somos essa Grande, árvore. grandioso é Nós do é essa árvore que Senhor. tem que produzir bom fruto. Nós Aleluia. temos que nascer de novo, fazer em nós uma nova criatura, morrer para esse mundo, receber o batismo de arrependimento, nascer de novo, uma nova criatura. Amém. Porque muitos já desceram as águas, mas continuam mundanamente, continuam Verdade, Rei homens da mortos, glória. homens mortos espirituais, não nasceram de novo. Então temos que nascer de novo, temos que morrer para esse mundo. O apóstolo Paulo, ele fala algo tremendo. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 36, ele fala, insensato, aquele que semeia não nasce, se primeiro não morrer. Aleluia. O que é semear? Plantar. O que é morrer? Nós, morrer, nascer de novo. Está falando de nós, insensato. Aquele que semeia não nasce, se primeiro não morrer. Então, para nós nascer de novo, temos que morrer. Aleluia. Aleluia. Ninguém Jesus. nasce sem morrer. Tem que morrer para nascer de novo. Largar todo o desejo do mundo. Tudo. Isso é nascer de novo. Glória a Deus. Isso é ser uma nova criatura, um regenerado. Aleluia, Jesus. Porque aquele povo, quando saiu do Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu dos seus corações. Toda hora murmurava, queria voltar para trás. Muitos cristãos hoje é assim, querendo voltar para trás. Muitos que bebiam, têm desejo de beber de novo. Não saiu do Egito. Aleluia. Desejo de voltar para Jesus. trás. Glória a Deus. Por isso que 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, aquelas 600 mil homens pereceram no deserto. Porque não largaram o Egito. Saíram do Egito e o Egito não saiu de dentro deles. Assim hoje está cheio de cristãos mudando. Saíram do mundo, mas o mundo continua neles. Só são crentes dentro de um templo. Aleluia. Mas dentro de casa, nas ruas, é mudando. Não nasceram de novo. Verdade. Então por isso que temos que nascer de novo. Por isso o apóstolo Paulo ele explica para nós que nós vai ler livro de Romanos capítulo 6. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Alguém já achou? Glória a Evangelho de Deus. Romanos capítulo 6, verso 1. Amém. Aleluia. Só na maré, irmão. Louvar, né? Livro de Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos nós? Viveremos ainda nós, no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos, pois, batizados na sua morte. Glória a Deus. Amém, Rei da glória. Verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Ô, glória, Jesus. Esse é o cristão. Mas Paulo fala, nós que morremos com Cristo. Aquele que se batizou morreu com Cristo. Aleluia. Morreu no pecado, mas nasceu em espírito, um novo homem, uma nova criatura. Glória a Deus. Vive em espírito,
não anda mais na carne. Por isso nós, verso 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Glória a Deus, Sabendo aleluia. isto, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, nosso desejo mundano, o desejo do Egito, foi crucificado, ficou para trás. Nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Jesus também fala isso lá atrás, Evangelho de João 8, 34. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Assim Paulo fala, para que não sirvamos mais o pecado como escravos. Hoje tem muitos escravizados, escravos do pecado. Verso 7. Porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ô, glória, é Glória a verdade. Deus, aleluia, Jesus. Você que morreu com Cristo, saiba que após a tua morte você vai viver com Ele. Então não temos que mais ter medo da morte. Já morremos. Assim como Jesus Amém, completa lá, Senhor. que ele fala dos mortos. João Batista, quando estava no cárcere, ele ouve falar de Jesus, dos sinais. Evangelho de Mateus também, verso 11. Ele manda um discípulo falar com Jesus: é você o Cristo? Ou havemos ainda de esperar outro? Jesus manda o discípulo falar para João: avisa a João que os coxos andam, os cegos vê, Aleluia. Aleluia, Jesus. os mudos falam e os Verdade. mortos são ressuscitados. Glória a Jesus. Mas que mortos foram ressuscitados? Aqueles que estavam no pecado Aleluia. foram ressuscitados. Aleluia. Glória a Deus. Então Para aquele que sempre está no seja pecado, ele está louvado, morto Rei da para glória. Cristo. O Morto. teu nome, Mas Senhor. aquele que está em Cristo, ele está vivo. O Senhor fala lá em Êxodo, para Moisés também. Ele fala: ora Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Verdade. Terei misericórdia de quem me aprover de misericórdia. Aleluia, E Rei da compadecer-me-ei de quem me aprover de compaixão. Deus dos Amém. Ele fala: eu sou Deus de vivo e não Deus de mortos. Aleluia. Deus, ele é Deus de vivo. Aleluia, para sempre E não Deus seja de mortos. louvado, Senhor. Quando a Bíblia Teu fala de mortos, é nome, mortos Senhor. espirituais. Aquele que está no desejo da carne está morto para Cristo. Aleluia, Rei da glória. Verdade. Por isso que Jesus veio pregar o arrependimento, para que o povo se batizasse, se arrependesse das suas más obras, mas dessem fruto. O que é fruto? Ser nova criatura. Fazer, pois, morrer a nossa natureza terrena. Aleluia. Paulo fala em Ô, Colossenses glória. 3:5. Verdade. Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena, o que é? Prostituição, idolatria, desejo Glória a maligno, Deus, prostituição. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia, A ira Jesus. de Deus pesa sobre os Fala filhos da mesmo, Rei da desobediência. glória. Aleluia, Senhor. Então nós temos que fazer morrer a vossa natureza terrena. É o desejo do pecado. Aleluia. Temos que nascer de novo em Cristo Jesus. Por isso que Jesus Aleluia. fala para João que os mortos são ressuscitados. Não era ressuscitando mortos dos túmulos. Era da sua sepultura espiritual. E Aleluia. assim hoje o evangelho é para isso, para ressuscitar mortos. Verdade. Eu mesmo era um Jesus. morto. Eu já era um morto Aleluia, espiritual, vivia no Jesus. crime, Santo, morto. grandioso és Mas teu Cristo me nome. resgatou da maldição do pecado. Aleluia. Hoje estou vivo com Cristo. Oh, Por isso que Aleluia. Paulo fala, Gálatas 2:20. Já não Glória sou eu a que vivo Deus. mais, mas é Cristo que vive em mim. Glória a Jesus Mas Cristo. esse viver que tenho agora não vivo na carne, mas sim no Filho de Deus que me libertou e me amou. Oh, Aleluia, glória. Senhor. Aleluia, Então, isso- Jesus. É o cristão que vive com Cristo. Nova criatura. O apóstolo Pedro, ele também prega. Atos 3:19, ele fala: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja cancelado, apagado os vossos pecados. Então por isso que temos que nos arrepender. O próprio Senhor Jesus, quando ele passou pela tentação, Aleluia. Mateus 4, quando ele foi tentado pelo diabo no deserto, Glória a Deus. Aleluia, Rei da glória. Mateus 4:17, ele começa a dizer: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Glória a O que Deus. foi chegado até vós o reino do céu? Aleluia, Jesus. Foi o evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Ele falou: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. O evangelho que Cristo pregou. Ele era o Amém, reino dos céus. Amém, Senhor. Glória a E Deus. quando ele fala em João 5:21 em diante, que ele fala: e vem a hora e já chegou que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e ressuscitarão. Glória a Deus. Não eram os mortos que estavam no túmulo, eram os mortos espirituais.
Muitos que ouviram a voz dele ressuscitaram, porque creram no Evangelho e perseveraram. Os apóstolos eram mortos. Eram homens que não conheciam as Escrituras. Mas quando seguiram a ele e obedeceram, foram homens, grandes homens de Deus na história. E assim tem que ser nós, até a volta de Cristo. Homens de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a noite de todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.